O STF ontem fez maioria contra o habeas corpus do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse habeas corpus foi impetrado no Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado que o ministro da Educação tem, mas não foi impetrado pelo advogado-geral da União, não. Foi impetrado pelo ministro da Justiça, o que causou muito estranhamento. Vamos por partes. Em relação ao ministro da Justiça impetrar o habeas corpus, é perfeitamente possível. Pode não ser usual, mas possível. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus para qualquer pessoa. Não precisa nem ser advogado. E pode ser numa folha de papel de pão. Pode ser de qualquer jeito. Justamente pela máxima do direito constitucional da liberdade. Você ter seu direito de locomoção, de ir e vir. Então é perfeitamente possível nesse aspecto. Pode não ser usual. Já em relação ao processo em si, trata-se de um habeas corpus para tirar o ministro da Educação do inquérito das fake news que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao inquérito, já falei aqui em vídeo, tem alguns aspectos que são estranhos, não são usuais e não sei se serão constitucionais. Mas vamos adentrar o caso do ministro. Esse caso também tem algumas peculiaridades. Sim, sempre defendo aqui no canal que se investigue tudo e a todos. E o ministro da Educação não seria diferente. Se tem uma possibilidade de um crime, quero que ele seja investigado. Não pode haver exceção em relação à investigação de crime. Não cabe exceção nenhuma para a investigação. Mas, em relação a esse caso concreto, a investigação das fake news, disparo de mensagens em massa sobre notícias falsas para prejudicar a imagem de alguém, a honra de alguém. O que é que tem a ver com a fala do ministro da Educação naquela reunião de 22 de abril? Tudo bem, a fala deve ser investigada, mas não vejo correlação com o inquérito das fake news. Tudo bem, quer investigar alguma transgressão do ministro, que eu acho que teve ilícito naquela fala, investiga-se em processo apartado, em processo próprio. Mas em relação a fake news, você falar que a fala dele tem uma fake news em relação ao Supremo, aí eu já acho demais. Na minha singela opinião, tem um crime, e tem que ser investigado. Se for comprovado, tem que ser punido. Mas, em relação a fake news, não vejo correlação. Por isso que eu acho que o habeas corpus seria cabível e possível nesse caso. Em que pese você abrir um novo inquérito para investigar a fala do ministro. Mas não foi esse o entendimento da maioria do Supremo. Já são 6 votos dos 11 ministros. Faltam 5 ministros se posicionar, mas já fez maioria. Então, por enquanto, o ministro da Educação continua no inquérito das fake news. E, por enquanto também, o Weintraub continua como ministro da Educação. Mas por que por enquanto? Porque essa conjuntura, esse desgaste com o governo que está tendo, em que pese ser um dos ministros mais leais ao presidente Jair Bolsonaro. Mas se você vê, nas manifestações de domingo, o presidente a criticou, falou que não era prudente o ministro ter ido. Imagine, Bolsonaro falando de prudência. É porque o negócio está sério. E aí, esse desgaste com essas investigações, quando foi divulgada essa fala do ministro, não teve uma defesa do presidente. Então, isso tudo já demonstra um certo desgaste entre o ministro da Educação e o governo. E aí, dizem que o presidente falou que o STF está pedindo a cabeça do ministro. Aqui, não sei se é verdade, se estão pedindo mesmo, ou se é uma notícia de bastidor, ou se é uma fake news. Mas pode ser utilizado, sim, essa derrota em relação ao habeas corpus como uma justificativa para demitir o ministro da Educação. Mas, na minha singela opinião, eu acho que breve veremos ou o ministro pedindo para sair ou sua exoneração sendo publicada no Diário Oficial. Por fim, a ativista Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro decretou a prisão temporária da ativista e mais 5 pessoas. Temporária quer dizer que ela permanece presa por 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5. Mas a prisão temporária pode ser convertida em uma prisão preventiva. E aí o prazo estende. Tanto a Sarah quanto as 5 pessoas que estão com seus pedidos de prisão temporária decretados estão sendo acusados de ações antidemocráticas. Aqui, eu volto a falar, eu quero que se investigue tudo e a todos. Se há uma possibilidade de um ilícito, de um crime, que se investigue a Sarah e essas 5 pessoas.
Não sou contra investigação, acho que tem que ter. Investigação é irrestrita. É investigação. Não quer dizer que tem um processo, não quer dizer que a pessoa é culpada. Após ter sido presa, a Sarah Winter foi interrogada pela PF e ela falou que não recebe financiamento de nenhum órgão público, de governo, ninguém ligado ao governo. Ela falou que o Grupo 300 não participou da queima de fogos no STF, porque lá tinham 2 outros grupos além deles, e que teria sido feito por esses 2 outros grupos. Enfim, ela nega qualquer acusação de crime. A Sarah ficou calada em relação à pergunta se era ela a líder dos 300 e em relação às ameaças que ela fez a Alexandre de Moraes e a ministros do STF. Ela usou seu direito constitucional de permanecer calada, de não produzir prova contra si mesma. Tudo bem, está na fase de inquérito, ela pode exercer esse direito à vontade, é um direito e pode ser exercido por qualquer pessoa. E aqui eu falo, ela tem que ser investigada se ela está sendo acusada de possíveis atos antidemocráticos, atos que ofendem a lei da segurança pública, sobre ameaças que ela tem feito ao STF, a ministro do STF, tem que ser investigada. Teve prova? Denuncia-se. Com a denúncia, no processo ela apresenta a defesa dela, garante o direito dela constitucional da ampla defesa, do contraditório. Se lá foram produzidas provas, puna-se. Simples. Mas o inquérito tem que ser restrito. Agora, a prisão temporária é que me causa um pouquinho de dúvida. Quais são os requisitos para a prisão temporária? A prisão da Sarah era imprescindível para as investigações? Não sei. Já não foram feitas buscas e apreensões na casa dela? Não foram coletadas provas contra ela, contra os 300? Então, por que é imprescindível? E ela tem um endereço incerto? Como é que tem um endereço incerto se já foram feitas buscas e apreensões na casa dela? E se ela estava acampando na frente do STF? Como é que o endereço é incerto? Então, não sei bem se a prisão temporária seria legal. E sim, o advogado dela já falou que vai entrar com habeas corpus. E acho que esse habeas corpus tem uma possibilidade de ser acolhido. Não porque ela não deva ser presa, porque ela é inocente ou porque ela está sendo acusada injustamente. Não, ela deve ser investigada e, se for culpada, seja responsabilizada, mas sim por ausência dos requisitos legais da prisão temporária. Mas vamos aguardar para ver as cenas do próximo capítulo. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.